Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula, sobre a oração do Pai Nosso. Hoje nós estamos aqui com o tema Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, parte 2. Semana passada enfatizamos acerca da relação nossa com Deus, através da oração, aonde podemos reconhecê-lo como um Pai, aonde também devemos desejar o seu reino, aonde eu tratei aqui com a palavra reinado, aonde ele domina, e também enfatizamos que é responsabilidade de seus filhos implementarem os valores desse reino aqui na terra. Então, com tantas injustiças, com tantas calamidades que este mundo enfrenta, ele só tem realmente esperança através dos filhos de Deus, que por sua vez, estes têm os valores do reino de Deus para implementar aqui na terra. Agora nós vamos enfatizar a segunda parte que dividimos essa oração, que são partes que vai estar voltada à questão do perdão. Veja só, irmãos, os 10 mandamentos, quando eles foram colocados para o povo de Deus, eles tinham duas partes principais, certo? Os 10 mandamentos. A primeira parte, que são os 4 primeiros mandamentos, é o nosso relacionamento com Deus. A segunda parte, que são os 6 outros mandamentos, é o nosso relacionamento com o próximo. A oração do Pai Nosso segue também este modelo. A primeira parte trata da nossa relação para com Deus. A gente chama Deus de Pai, a gente tem um relacionamento com Deus que é santo, e a gente promove o reino desse Deus aqui na terra. A segunda parte agora vai estar um tanto que voltada para o nosso relacionamento com o próximo. Tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: eu tenho o meu relacionamento com Deus e isso é o que importa. Na verdade, o bem da verdade é que o nosso relacionamento com Deus, ele não é apenas um relacionamento vertical entre nós e Deus, mas ele é um relacionamento também horizontal entre os demais irmãos, como a Bíblia fala, com o nosso próximo. Vocês observam que relacionamento vertical e horizontal formam uma figura, a figura da cruz, certo? Então, através da cruz, nós temos esse relacionamento vertical e horizontal. Então, nosso texto aqui, para hoje, encontra-se em Mateus, capítulo 6, vamos ver os versos 12 e 13. Mateus 6, 12 e 13. Na versão NVI, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa é a segunda parte que nós vamos estar meditando. A proposta nossa aqui é que possamos hoje aprender com essa oração a pedir perdão pelos nossos pecados. A outra proposta também aqui é que devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E também precisamos aqui colocar em prática que devemos estar vigilantes quanto às tentações. Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar para você aqui: você ora a Deus pedindo para que ele lhe livre do mal? Então, às vezes as pessoas esquecem disso. Então, na oração do Pai Nosso, vamos estar aqui meditando nisso também. Então, o nosso texto áureo aqui, já falamos aqui para os irmãos. Na revista atualizada, ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, diante dessa afirmação de Jesus aqui, nós somos desafiados aqui, irmãos, a algumas dimensões desta oração.
E essas dimensões que nós vamos hoje agora aprofundar. Devemos entender que essas dimensões, elas servem para nós como bússola, nos orientando como deve ser as nossas orações. A dimensão que nós vamos estar dando continuidade aqui a falar é a de lidar com a confissão e com o perdão. Veja, irmãos, a confissão de pecados é algo que deve ser feito diariamente. Certa vez eu estava dando uma aula aqui na IBD e teve uma irmã que quis me convencer que ela não pecava. Aí eu disse: minha irmã, você sabe quais são as fontes pelas quais nós viemos a pecar? Aí eu fui lembrar ela: nós pecamos por palavras, ações e pensamentos. Então, minha irmã, se você não falou, se você não agiu, no mínimo a irmã pensou. Então, por isso devemos exercer essa prática diária da confissão. Porque, irmãos, todos nós somos falhos. Somos pecadores. E ao reconhecer a nossa limitação, a nossa falha, buscamos o perdão de Deus. Então, diante de Deus, nas nossas orações, devemos lembrar da confissão de pecados. O versículo-chave diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Observe como essa versão coloca aqui, dívida. Algumas pessoas botam, perdoa as nossas ofensas, né? Mas dívida. Isso tem uma conotação, irmãos, de estarmos sendo devedores. Porque todo pecado é um pecado contra quem? Contra Deus. Então, é para com Deus a nossa dívida. A Bíblia não diz que a nossa dívida foi paga lá na cruz, o preço foi pago, o preço alto, e esse preço foi pago pelo quê? Pelos nossos pecados. Logo, o pecado, ele é uma dívida, é como se você tivesse ali contraído uma dívida e você está preso àquela situação. O pecado te aprisiona num momento da tua vida. Quando você está ali preso àquela situação, você precisa ter a libertação dessa situação através da confissão dos seus pecados. Porque o nosso Deus diz: porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas só dos pecados confessados, viu? Não é dos pecados não confessados. Só que essa dinâmica de confissão de pecado, ela não só implica da nossa relação para com Deus. Veja só, também implica da nossa relação para com os nossos irmãos, para os nossos semelhantes, como aqui eu coloquei no início falando, que é a questão dos 10 mandamentos, a questão da oração do Pai Nosso, tem essa questão da nossa relação horizontal e vertical, né? A nossa relação horizontal com os irmãos e vertical para com Deus. E aqui vamos ver o seguinte, na nossa subdivisão diz o seguinte: qual foi o princípio que Jesus ensinou ao proferir a parábola do fariseu e do publicano? Você conhece essa parábola? Ela está registrada em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 10. A parábola é o seguinte: Jesus fala o seguinte: chegou 2 homens para orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu aqui é a imagem daquele homem religioso, rigoroso. Publicano é a imagem daquele homem que era conhecido na sociedade como alguém não bem querido. Por quê? Porque o publicano trabalhava a serviço do Império Romano para cobrar os impostos. E assim o povo via ele como um pecador. Só que na parábola que Jesus ele coloca, ele mostra que o fariseu ele começa a orar de si para si mesmo. Ou seja, é aquela oração que não passa do teto. E ele orava dizendo o quê? Oh Deus, obrigado por não ser como os demais homens pecadores. Nisso, ele falando na oração, já querendo alfinetar o outro do lado. Porque tem gente que se gaba. Lembra que eu falei aqui que a gente tem que entender que nós somos pecadores? Porque quando você está diante de Deus, você tem que entender isso. Eu sou um pecador. Não sou melhor do que ninguém.
E aí na oração o fariseu dizia isso, de dou dízimo, faço isso, aquilo, outro. E aí Jesus também cita, enquanto isso o publicano, aquele que era mal visto na sociedade, ele dizia, ele nem ousava sequer levantar os olhos aos céus. Batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Percebe a diferença? Então, essa ideia aqui, ilustrada por Jesus da oração, é a ideia que todos nós devemos chegar diante de Deus, não com altivez, soberba, arrogância. Pelo contrário, com humilhação, porque quando estamos orando, estamos reconhecendo que estamos submissos a algo maior. A oração, a natureza da oração implica nisso, de que eu entendo que há um ser que é superior a mim. E esse ser é o nosso Deus. Então, quando a gente vê essa parábola colocada por Jesus, a gente pode enxergar essa dimensão da confissão. Enquanto que o fariseu se gabava, o publicano se humilhava. E aí a conclusão da parábola diz o seguinte, porque aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? Então vemos também o seguinte, como tem sido as nossas orações? Aí requer para nós essa reflexão. Será que as nossas orações são orações de quem se gaba ou de quem se humilha? Como a gente tem feito as nossas orações? Com quem elas se parecem? As nossas orações, elas se assemelham ao fariseu ou se assemelham ao publicano? Porque a gente pode achar que está bem na fita, né? Porque a gente muitas vezes, por entender a nossa religiosidade, né, como algo que praticamos sempre, às vezes podemos cair no engano de achar que a gente não peca, né? Mas vamos lembrar de novo, pecamos por palavras, ações e pensamentos, tá bom? Lembrando disso também, podemos também ver o seguinte, com as do fariseu ou do publicano, a nossa oração, né? E aí a gente precisa entender outra coisa aqui também. Você pode descrever em breves palavras, né, para você mesmo o que é perdoar? Você pode? Alguém aqui pode me dizer o que é perdoar para você? O que significa perdoar para você? Alguém pode me dizer aqui? Perdoar o quê? É o quê? Perdoar é esquecer? Opa, a irmã falou aqui esquecer. Mas vamos lá, é a opinião dela. Alguém pensa alguma coisa aqui sobre o que é perdoar? Irmã Nice? Perdoar, lembrar sem mágoa. Irmão Marcelo? Perdoar é amar. Isso. É libertar o outro. Gostei dessa palavra aqui, viu? Liberar. Também libertar, liberar o irmão José Santana. Isso. Eu gosto da palavra aqui, liberar, libertar, porque assim, veja, quando eu vou falar sobre a palavra perdão, lembre o seguinte, olha, isso aqui é não perdoar, tá bom? Não perdoar é prender. Quando você não perdoa, você está preso. Você está preso ao passado, você está preso àquele sentimento, você está preso àquela imagem, você está preso àquela situação, você precisa de perdão. Perdoar é soltar, perdoar é livrar, perdoar é liberar, perdoar é libertar. E é interessante a colocação que o irmão Marcelo fez, dizendo que perdoar é amar. Também, porque quando você ama, você perdoa. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que fez o quê? Enviou seu Filho, Jesus, para quê? Para morrer no nosso lugar. E essa morte nos proporcionou o quê? Perdão. Certo? Então, quando perdoamos, não estamos na situação e na posição de quem julga, de quem está superior. Quando perdoamos, entendemos que somos tão pecadores quanto aquele a quem estamos perdoando. Bom, então a gente percebe que essa dimensão da oração é a dimensão da confissão de pecados
e também a dimensão de perdoar. Outra parte do versículo nos diz: assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Olha só, essa palavra que faz a conexão aqui, assim como. Esse assim como significa o quê? Significa que você está dizendo para Deus que da mesma forma como você perdoa as pessoas, você quer ser perdoado por Ele. Eu costumo dizer que essa é uma oração que Deus muitas vezes não responde. Porque se Deus tratasse a gente como a gente trata as pessoas, coitado de nós, né? Porque a gente é assim. Para mim, absolvição. Para o outro, condenação. E a ideia de sermos ou querermos ser tratados como nós tratamos é muito válida aqui. Porque às vezes a gente olha para o outro como que não merece nada, mas para nós merecemos tudo. E isso se dá muitas vezes numa situação de perdão, porque a gente quer ser perdoado. Quem não quer ser perdoado? Todo mundo quer ser perdoado. E é interessante a gente ver aqui a palavra dívida, porque quando a gente deve, olha, eu não sei vocês, mas dever para mim é horrível. Dever tira a paz, tira o sossego, né? Prende a pessoa, né, irmão? Dever é horrível. Agora, muitas vezes tem pessoas que nos devem também. Eita, tem gente que deve, é muito ruim também, né? Para mim, é pior dever do que alguém me dever. Certo? Agora, tem gente, irmãos, que para ele é o contrário. Tem gente que é assim. Tem gente que para ele dever não é nada. Mas que se alguém dever a ele... Vocês conhecem um ditado que dizem que o bom cobrador muitas vezes é um mau pagador. Por quê? Porque o perdão não está no coração dele. O egoísmo, a altivez, a soberba, o eu, primeiro eu, esquece de Deus, esquece do próximo, não tem nada a ver com essa ideia da oração que Jesus ensina. É só Ele, em primeiro lugar, e mais ninguém. Então aqui é colocado para nós que perdoar aqueles que nos ofendem é uma dimensão muito valiosa da oração. Pode falar, meu irmão. Certo. Miqueias 7,19, com Deus é diferente. Diz assim, Miqueias 7,19. 7,19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Muita gente diz no mar do esquecimento, né? Mas toda a tradução fala profundeza do mar. E o ser humano, na vez, perdoa, mas relembra. Isso não é perdão, não. Diante de Deus... Vamos trabalhar um pouquinho isso que o irmão acabou de dizer. Veja só. Qual é a nossa maior referência? Quem é a nossa maior referência? Deus. Jesus é a nossa maior referência. Certo? Sabemos que não somos igual a Ele. Sabemos. Isso é fato. Bom? Porém, temos o dever de imitá-lo. Certo? Então, quem tem poder para esquecer os pecados, as ofensas? Só Deus. Nós não temos. Alguém aqui falou que perdoar é lembrar sem ressentimento. Percebe? Então, para nós, esquecer, só se sofrermos de Alzheimer, de uma pancada na cabeça, sabe? É uma coisa assim, aí a gente esquece. Amnésia, exatamente. Mas aí está a implicação aqui.
Se um irmão meu tem uma fraqueza, por exemplo, com dinheiro, e ele tem irmãos que é assim, pega dinheiro emprestado, né? Aí pega emprestado e não paga. Tem irmãos que chegam até a chegar na mão de agiotas, certo? Isso é um problema sério, crônico. Então você, digamos que emprestou um dinheiro a esse irmão e perdoou-lhe a dívida. Aí esse irmão vem pedir dinheiro emprestado a você de novo. Como é que você faz? Não, irmão. Você está repreendido, irmão. Eu chego até a dizer, mão para trás, cai babando agora. Pronto. É que ser assim. O irmão não perdoou? Não, perdoou. Só que o irmão, a questão está no coração. Você lembrou daquilo ali com ressentimento ou sem ressentimento? Exatamente. Agora, você é obrigado a emprestar de novo aquele camarada? Não. O irmão tem problema com aquilo. Entendeu? Então, feito um objeto, um livro, veja só. Eu não gosto de emprestar livro. Eu só empresto livro a pessoas que eu amo. Mas eu não gosto de emprestar livro. Certo? Por quê, irmãos? Já sofri com isso. Eu emprestei um livro uma vez que a pessoa emprestou para outra pessoa, que emprestou para outra pessoa. Quando esse livro veio parar na minha mão, estava riscado, molhado, amassado. Olha, parecia que pegaram o livro e pisotearam ele na lama. Pronto. Então a gente fica traumatizado. Quem gosta de livro tem algum trauma em relação a livro. Sempre tem. Aí essa pessoa que não teve cuidado com o livro, eu vou emprestar ela de novo, irmão? Vou não, irmão. Até que ele venha aprender a cuidar de um livro. Porque tem gente que não tem cuidado com as coisas. Sabe? Então você... É igual, né? Pronto. Então assim, tem gente que não tem cuidado com as coisas. Então aquela pessoa ali ainda não aprendeu. Agora eu vou ficar com mágoa do irmão. Aí que está, é onde que está a questão. O X da questão é o sentimento. Qual é o sentimento que você está com aquela pessoa? Agora você não pode alimentar o erro de uma pessoa. O camarada tem um problema com aquela área ali. Você vai estar alimentando. Eu estou perdoando. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem ressentimento. Entendeu? Então o único que tem poder para esquecer os nossos pecados é Deus. Tá bom? Pode falar. Eu estava entendendo disso que eu estou dizendo. Agora, no sentido que eu falei, me permite, irmã Jaqueline, eu usar o nome dela, porque já foi minha professora, né? Eu vou usar o nome dela. Por exemplo, irmã Jaqueline falou uma coisa comigo que eu não gostei. Certo. Aí eu fiquei chateado com ela, aí eu perdoei no meu coração. No meu coração. Só que eu perdoei, mesmo que eu ainda fique meio, eu tenho que ficar só para mim. Agora eu saí dizendo, oi, irmã Mara, Jaqueline já fez uma comigo, aí pastor Juvenal, Jaqueline. É nesse sentido que eu estou dizendo. Aí esse perdão não foi perdão. Eu estou me referindo a isso, viu? Exato. Tem gente, irmãos, que veja só, ninguém quer ficar feio na foto. Quem quer ficar feio na foto? Ninguém, né? Quando você vai tirar uma foto, aí você, com várias pessoas, aí você vai olhar para onde? Para onde você olha? Para você. A foto só ficou boa se você ficou bonitinho na foto, não é isso? Né? Não é isso? Então tem gente que trata o perdão como ficar bonitinho na foto. Eu estou perdoando para ficar bonito na foto. Não, perdão não é ficar bonito na foto. Perdão é algo verdadeiro. Lembra do soltar, liberar, libertar? É isso que tem a ideia de perdão, tá? Não é esquecer, mas é lembrar sem aquele sentimento ruim. É fácil? Não, ninguém está dizendo que é fácil. É impossível? Não. E qual é a dica que a Bíblia nos dá? Qual é a dica que a oração do Pai Nosso nos dá? É lembrar que também temos um que nos perdoou uma dívida muito maior. Vocês lembram de uma outra parábola que Jesus contou? De um homem que devia muito. Ele devia quantos talentos? Não. 10.000 talentos. É muita coisa? Você sabe o que é 10.000 talentos? Já fizeram alguns cálculos aí para saber isso aí.
Isso aí é o que o PIB de um país produz. De um país rico como os Estados Unidos, por exemplo. Aí você fica a imaginar, meu Deus, como é que o camarada conseguiu dever tanto assim a alguém? E como é que alguém deixou dever tanto, né? Mas quando Jesus conta essa parábola, a parábola aí, ela enfatiza de forma hiperbólica isto, para poder fazer o contraste do perdão de Deus para o nosso perdão. Então esse cidadão que devia 10.000 talentos, ele foi perdoado porque simplesmente ele se ajoelhou e pediu perdão da sua dívida. Aí aparece ali no cenário o rei perdoando aquele homem de uma dívida impagável. Aí quando este sai da presença do rei, o que é que ele faz? Ele encontra quem? Um conservo dele. Devia quanto a ele? 100 denários. Exatamente, 100 denários. Um denário era o trabalho de um dia de um trabalhador, era uma diária de um trabalhador, certo? Ou seja, se o camarada trabalhasse 100 dias para ele, pagava a dívida. Se ele trabalhasse 1000 anos para o rei, não pagava a dívida. Veja a diferença. Olha só. Aí esse cidadão que devia 100 denários a ele, se ajoelha e repete as mesmas palavras que ele repetiu diante do rei lá. Me perdoa, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Esse sim tinha condições de pagar. O outro não tinha, não. Aí o que é que ele faz? Pega o homem, esbofeteia o homem, bota ele encarcerado, né? Aí o rei fica sabendo daquilo e faz o quê? Pega o homem, manda lá os verdugos lá levar ele preso para que ele pague até o último centavo. Ou seja, prisão perpétua, né? Então a moral da história dessa parábola é o seguinte: se Deus nos perdoou uma dívida impagável, o que é para nós perdoar a dívida de um irmão pagável? De forma que aquilo que nós fomos perdoados é muito, imensamente maior do que aquilo que podemos perdoar alguém. Então, o exercício do perdão para o cristão se dá em ele entender isto, que ele foi perdoado de uma dívida impagável. O que ele possa vir a perdoar alguém nunca se comparará àquilo que ele foi perdoado. Certo? Então é essa ideia aqui. Então, irmãos, para você, o que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? E aí? É mais fácil pedir perdão ou perdoar? Quem acha aqui? Qual é o mais fácil? Pedir perdão é mais fácil? Perdoar? Desculpa. Vai para falar. E não se lembra mais. Então, eu como humana não tenho condições de perdoar. Só que eu olho para a pessoa e não me lembro mais do que ele me fez. Mas um dia eu me lembro. Era isso que eu queria perguntar. Um dia um pastor e Deus me mostrou. Tá bem. Então Pastor Juvenal, permita, pode falar. Interrompendo o senhor. Eu costumo muito dizer, irmãos, que isso é semelhante quando a gente se machuca uma ferida, né? Quem já não ralou o joelho? E dói, né? O antigo mertiolate, né? Quem é desse tempo sabe. Mas depois que cria o cascão e que cai, continua ficando uma marquinha lá no joelho. Mas dói. Não dói, pode apertar de novo, pode até cair de novo. Mas não dói. Mas tem uma marca que fica, mas aquilo a gente não dói mais quando a gente vê, porque passou. Então,
O perdão, a gente só vai entender a dimensão dele quando olharmos para a cruz. Olhe para a cruz. Imagine ali o quanto você foi perdoado. Você não deve perdoar a pessoa porque ela merece. Até porque você também não mereceu perdão. Você não deve perdoar a pessoa porque você não sente mais nada. Porque tem gente que diz ainda assim, né? Pastor, mas eu não sinto. Eu não tenho vontade de perdoar. Perdoar não é um sentimento, é uma atitude. Não espere você sentir para perdoar. Simplesmente tenha postura, perdoe. Pode falar, minha irmã. Conosco. Mas eu senti assim, eu fiz a minha parte. Eu senti assim de chegar a essa pessoa e pedir perdão. Quer dizer, não foi eu que comecei. Não fomos nós que começamos. Mas eu me senti com o coração livre, com o coração maneiro. Mas eu senti que essa outra pessoa que eu cheguei a ele de pedir perdão, ele não me perdoou. Bom, mas eu fiz a minha parte. Aí fica com ele, né? Porque aquilo que está. Quando a pessoa tem mágoa de alguém, a pessoa que é o objeto da mágoa está tranquilo. Mas aquele que está sentindo a mágoa não está tranquilo. A mágoa não faz para quem é o objeto da mágoa, mas para quem se sente magoado. Então, por isso que eu quero dar uma pausa agora na nossa aula e quero aqui colocar para nós a seguinte reflexão. Você agora, diante de Deus, você sente agora que precisa liberar perdão para alguém? Preste atenção. Você sente essa necessidade? Talvez você possa dizer assim, pastor, está muito recente. Foi ontem, foi hoje de manhã. Eu não consigo. Mas eu quero desafiar você agora para colocar diante do Senhor. A gente vai fazer uma oração agora. Estamos falando de oração? Eu quero que você possa fazer esse exercício comigo agora. Fecha teus olhos nesse momento. Começa agora a colocar diante do Senhor essa situação que talvez você esteja carregando há muito tempo, não sei se é recente, mas que alguém lhe ofendeu, lhe magoou, e você está com essa mágoa no seu coração agora. Não é hora de não é hora de querer ficar bonito na foto. É hora de colocar-se diante de Deus com um coração transparente. Quero te convidar agora nesse momento a, diante dessa situação, liberar perdão. Você pode agora nesse momento orar. Se você quer tomar essa atitude diante de Deus para pedir que Ele lhe dê a condição de liberar perdão, você vai fazer a seguinte oração comigo agora. Diga assim: Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, Tu que és santo, que na cruz entregou a vida, derramando o sangue por mim, pecador. Me ajuda, Senhor, a liberar perdão. Me ajuda agora a tirar do meu coração mágoas, rancores, ódio e todo sentimento negativo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Continuando a nossa aula, não vamos parar. O irmão Francisco já foi tocado ali, meu irmão? Pode falar. Amém. Eu tenho aprendido com a igreja, com os irmãos em Cristo Jesus. Ninguém merece perdão. Ninguém. Nós temos que entender como somos fracos, imperfeitos, falhos. Mas quando nós somos perseguidos, por quem quer que seja, nosso dever é de joelho orar, apresentar ao Senhor. Não é fácil.
Apresenta a Deus. Porque quando nós não fazemos isso, o sofrimento de nós é muito mais do que você achar que o outro aqui tem que morrer, que tem que pegar fogo, tem que... Pelo amor de Deus. Ora e apresenta ao Senhor. Essa é a nossa razão. Pai, tem misericórdia de mim e também daquele que me perseguiu. Não tem outra maneira. Apesar de nós não merecer o perdão do nosso Deus, porque é pela misericórdia, pela graça que nós somos felizes, é pela misericórdia e a graça dada por Deus que nós temos as coisas, e muitas vezes não sabemos nem agradecer a Deus, não sabemos nem orar como convém. Nós, por mais que fazemos tantas as coisas, não sabemos nem orar como convém, mas a misericórdia de Deus nos dá isso. Então, eu digo para meu coração, se uma pessoa faz... Eu trabalho numa profissão, irmão, todo mundo sabe, que o cara diz... O pintor passa o outro olhando, diz, rapaz, ele tem um defeito, tem uma falha, esse cara não sabe pintar, sei lá, uma série de situações. Só que o serviço dele fica bem pior. O que é que ocorre? E eu trabalho junto de outro pintor. Irmão, ele faz tudo. Eu já devolvi dinheiro de um serviço, só por causa o camarada disse que o serviço não prestava, e o camarada viu que o serviço estava bom, vendeu o carro. Quando vendeu o carro porque não prestava, a pintura está na medida, eu dei polimento. Sabe o que é que eu faço com esse camarada? Eu oro. Lá não falta serviço, irmão, não falta. Eu fico com pena. Tem serviço meu que eu digo, eu tenho que botar para ele. Eu amo ele, eu tenho que amar, porque eu tenho que reconhecer de verdade quem eu sou de verdade. Amém. Isso, sabe por que isso é possível, irmão Francisco? Falar com Deus, quando eu vou para o Salmo 32, é a misericórdia de Deus, é que nos dá alegria plena, de que é a Ele que eu apresento. Hoje eu tenho tempo exclusivo para meu Deus, para mim, pedir a Ele ajuda. E as pessoas que se por acaso, ninguém me persegue. Eu chamo isso uma brincadeira, acho graça. E nós aprendemos com isso. Nós não merecemos nem o perdão de nosso Deus. Imagine de um ser humano. Mas faz o bem, meu irmão. Porque assim Deus providencia o que é melhor. E Ele sempre faz isso. Amém. Mesmo sem merecer. Isso mesmo. Vejo, Deus abençoe, meu. Ore pela pessoa que persegue. Isso só é possível, irmão, quando a gente olha para a cruz. Amém, irmão. Deus abençoe. Queridos, a nossa próxima dimensão aqui e última que a gente vai estar aqui analisando aqui é a seguinte: é a dimensão de lidar com a tentação e contra o maligno. Olha o que diz o versículo: e não nos deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, lidando com o pecado do passado e do futuro. Quanto a pecados do passado, pedi perdão. Quanto a pecados futuros, pedi a graça divina para nos livrar de pecar. Veja, são duas coisas que a gente precisa entender. Quando ofendemos alguém, quando cometemos algum engano, algum erro, nós temos da parte de Deus o perdão. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: nós somos humanos. Somos passivos de erro. Lembra que eu perguntei, você já pediu a Deus para lhe proteger do mal? Porque é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando com um grupo grego, a gente repetia sempre a oração do Pai Nosso em grego, e quando chegava na parte final, a gente dizia, Alaru sai kemasapo tu poneru. Essa frasezinha marcava muita gente, porque a gente lembrava, mas nos livra do maligno, do mal, sabe? Nos livra do agente do mal. Muitas vezes a gente se gaba achando que não podemos cair. A Bíblia diz o quê? Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Então por isso a gente deve pedir a Deus proteção, pedir a Deus livramento, para que Ele nos livre do mal, do maligno, para que Ele nos livre da nossa própria maldade mesmo, que às vezes a gente só acha que o mal está no outro, mas às vezes está dentro de nós. Então temos que pedir a Deus por isso também. Então não esquecer de pedir perdão na questão passada e de pedir proteção na questão futura, para que Deus lhe livre da tentação. Porque bem certo é, irmãos, que nós seremos tentados. A tentação, ela é uma luta diária. Por isso que devemos pedir a Deus proteção. Então, a gente aqui vai ver o seguinte. Você já parou para pensar porque Jesus nos ensina não a pedir que Deus nos dê força
forças para enfrentar a tentação, mas sim que Deus nos livre da tentação? Já parou para pensar isso? Jesus não ensina, Senhor, que eu seja forte para enfrentar a tentação. 2 Timóteo 2,22 diz lá, né, que você deve fugir da tentação. Lá em Tiago também fala o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, né, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, você tem que estar sujeito a Deus. Mas quando chegar diante do diabo, você não tem que estar, enfrentando. A Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que procurar a graça de Deus para nos livrar do mal. Porque a gente não tem força para enfrentar só. A carne é fraca, como dizem, né? Mas o espírito é forte. Então, peça a Deus para vencer. Não ache que você tem força para enfrentar sozinho. Por isso, entendendo isto, entendendo a tua limitação, aí você faz o quê? Ora. Porque o camarada que acha que não precisa de Deus, acha que vai enfrentar sozinho. Então, Jesus nos ensinou que devemos pedir a Deus o livramento. Não pedir força para vencer. Tem gente que faz uma ideia, né, de que você tem que... Chegam até distorcer o versículo bíblico dizendo o seguinte, que você vai pisar a cabeça da serpente, né? Você já viu isso já? Você vai pisar a cabeça... Não, mas a Bíblia diz, quem é que vai pisar a cabeça da serpente? É Jesus. Né? Então, a oração, irmãos, a gente aprende uma coisa aqui, é dependência total de Deus. E aqui, para terminar, a gente vê o seguinte, dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso melhorar? Nós vimos aqui a dimensão de confissão de pecado, né? Eu preciso melhorar na confissão dos meus pecados a Deus? Eu preciso melhorar em perdoar aqueles que me ofendem? Eu preciso melhorar na vigilância para resistir às ciladas do maligno? Quais são dessas três dimensões que eu preciso melhorar? Uma, duas ou as três? Lembrar de pedir perdão, lembrar de perdoar e lembrar de pedir proteção. Perdoar, né? Pedir perdão, perdoar e pedir proteção. Então são as três dimensões de hoje para nós. Confessar os meus pecados a Deus, perdoar aqueles que me ofendem, estar vigilante para resistir às ciladas do maligno. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por esse estudo. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que devemos confessar os nossos pecados, que devemos perdoar aqueles que nos ofendem e que também, Pai, precisamos estar vigilantes para resistir às ciladas do maligno. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.